do oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 101. Ela é a terceira parte, do nosso estudo sobre a área de figuras planas. Então, se você não viu a parte 1 e 2, eu recomendo que você volte e assista. Foram as nossas aulas 99 e 100, certo? O objetivo hoje vai ser aplicar o conceito de área na resolução de problemas. Então, os materiais que você vai precisar vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a área do losango, tá? Então, antes da gente continuar, só uma coisa, gente. A palavra aqui, o nome da figura geométrica é losango, tá? Não é losangulo, é losango. Acaba ali no... é G-O e acabou. Losango, beleza? A gente vê muito vocês falando, Losangulo, losangulo. Não existe losangulo, tá, gente? A palavra é losango, ok? Então, o losango, que é essa figura aqui maravilhosa que a gente vê aonde? Na nossa bandeira do Brasil. Então, vocês estão acostumados já com essa figura, vocês já veem ela há bastante tempo, mas vocês chamam ela do nome errado. Então, o nome dela é losango, ok? Então, vamos considerar o losango da figura 1, indicando D como a medida da diagonal maior e D minúsculo como a medida da diagonal menor. Então, cuidado, tá? Os lados do losango são estes daqui. As diagonais são estas daqui que são perpendiculares entre si. Nós temos a diagonal menor e a diagonal maior, geralmente representadas dessa maneira. A maior como uma letra maiúscula e a menor como uma letra minúscula, ok? Essas diagonais, elas dividem o losango em 4 triângulos retângulos iguais, certo? Porque eu vou ter aqui, então, 4 ângulos de 90 graus que me dão os 4 triângulos retângulos iguais, beleza? Então, olha só, com mais outros 4 triângulos iguais a esse, é possível compor, então, um retângulo que tem base e medida D e altura de medida D minúsculo. Então, olha só. O meu losango é a figura verde. Se eu, completar ele com essas partes roxas, eu tenho um retângulo, ok? Esse retângulo tem como base D maiúsculo e como altura D minúsculo. Qual é a área do retângulo que a gente estudou lá na nossa primeira aula? A área do retângulo é base vezes altura, no caso, Nesse caso aqui, diagonal maior vezes diagonal menor, D maiúsculo vezes D minúsculo, porque a área do retângulo é base vezes altura. A área do retângulo é essa aqui, mas eu quero a área do losango, não a do retângulo, A área do retângulo, no caso, então, vai ser o quê? Desculpa, do losango vai ser o quê? A área do losango, ela vai ser o quê? Metade, Se eu tenho 4 desses daqui, verdinhos, que representam, uma parte do nosso retângulo aqui. E 4 outros que são roxos, lembrando que todos eles são iguais. 4 outros que são roxos, é metade, No total de 8, se eu tenho 4 que são verdes, que é justamente os que eu quero, eu tenho metade do total ali de triângulos. Eu tenho metade deles que são a medida que eu quero. Então, a medida da área do meu losango, de diagonais medindo D maiúsculo e D minúsculo, vai ser igual a metade da área de um retângulo de dimensões D maiúscula e D minúscula. Escrevendo isso de uma maneira mais clara, a área do losango, então, vai ser diagonal maior vezes diagonal menor, divididos por 2, ok? Diagonal maior vezes diagonal menor, divididos por 2. Tranquilo, gente? Então, aqui no cálculo da área do losango, a gente não usa os lados, Geralmente a gente trabalha com os lados, aqui a gente não trabalha com os lados, aqui a gente trabalha com as diagonais do nosso losango, ok? Vamos ver o exemplo de número 1, então. Vamos calcular a área de um losango cujas diagonais medem 12,6 centímetros e 8,5 centímetros, conforme a gente tem aqui na figura. Então, aqui na figura a gente tem as duas diagonais, ok? Diagonal maior e diagonal menor. Lembrem que a prof sempre fala, verifiquem se as unidades de medida estão iguais. Então, aqui eu tenho centímetros e aqui eu também tenho centímetros, tá? Então, eu posso prosseguir com os cálculos. Caso as unidades de medida não sejam iguais, vocês precisam fazer a transformação dessas unidades para chegar em 2 unidades iguais. Vocês precisam sempre trabalhar com unidades de medida iguais, beleza?
Então, como que eu vou calcular a área desse losango? A área do losango nada mais é do que diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2. Aí eu vou fazer 12,6 vezes 8,5 divididos por 2. A multiplicação desses dois valores vai me resultar em 107,10. Se por um acaso você não lembra como faz a multiplicação de números decimais, volte lá na nossa aula do início do ano, onde a gente estudou justamente isso, né? Multiplicação de números decimais. Lá você vai ver o passo a passo de como pode ser feita essa multiplicação. Aqui a gente já sabe, a gente já tá craque, a gente já resolveu, já fizemos todos os exercícios sobre esse assunto, então a gente já sabe resolver essa multiplicação. E a gente sabe então que a multiplicação de 12,6 vezes 8,5 me resulta em 107,10. Vou fazer então a divisão desses dois valores, que a gente também já estudou, né? Divisão de decimais. Eu vou chegar num resultado que é 53,55. Esse valor vai ser então a área do nosso losango, 53 vezes 55 centímetros quadrados. Novamente, né? A área é sempre dada pela unidade de medida elevado ao quadrado. Então, no caso aqui eu estava trabalhando com centímetros, a área vai ser dada em centímetros quadrados. Beleza? Exemplo de número 2. A área do losango abaixo é 8,64 centímetros quadrados. Espera aí. Ele já me deu a área, gente. O que é para eu calcular então aqui? Vamos continuar lendo. Vocês têm que fazer isso, tá? Quando vocês estão resolvendo o exercício. Vocês estão lendo, mas espera aí, esse valor aqui não é o valor do lado, não é o valor da diagonal, não, esse valor aqui ele já me deu a resposta, ué, tá errado esse exercício então? Não, gente, ele quer que você procure outro valor dentro do nosso exercício, tá? Então aqui a área, ele me disse que é 8,64 centímetros quadrados. Vamos calcular o quê? A medida da diagonal menor D, ele quer que a gente encontre o valor de D. Ele quer que a gente calcule o valor da diagonal menor, tá? Então, eu vou calcular a medida da diagonal menor D, sabendo que a diagonal maior é 4,8 centímetros. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou substituir os valores que eu tenho. O que o exercício me disse? Que a área é 8,64 e que a diagonal maior é 4,8. Ele quer que eu calcule a diagonal menor, ok? Isso foi a informação que o exercício nos deu, tá? Então, olha só. A área desse losango é metade da área de um retângulo em que a base mede 4,8 e a altura mede D, no caso, né? Podemos dizer também que a área desse losango é igual ao semiproduto das medidas de suas diagonais, ou seja, a multiplicação das duas diagonais divididos por 2, semiproduto. Beleza? Então, eu tenho que a área do losango é o quê? D vezes, diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2. Substituindo na fórmula, agora eu vou colocar, no lugar do A, eu vou colocar esse 8,64, porque ele já me disse que é 8,64. E eu vou ficar com 4,8 vezes D sobre 2. Agora vem o pulo. Vocês estão resolvendo uma equação aqui. Vocês já trabalharam com isso, gente. Vocês já sabem resolver equações desse tipo. Eu vou passar esse 2 que está dividindo para cá, multiplicando. E eu vou ficar com 17,28 igual ao quê? 4,8D. A gente sabe que para encontrar o 4,8D é como se eu passasse esse 4,8 dividindo para o outro lado. Mas, matematicamente, a gente está dividindo os dois lados por 4,8, né? Se eu fizer, então, 17,28 divididos por 4,8, eu vou encontrar o valor de 3,6. Novamente, divisões com números decimais. A gente já viu isso, tem a aula completinha falando sobre essas divisões. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, volte lá no primeiro trimestre, é uma das primeiras aulas que a gente estudou sobre multiplicação de decimais. Multiplicação e divisão de decimais, ok? Então, a diagonal menor desse losango mede quanto? 3,6 centímetros. Cuidado! Eu não calculei a área, então a minha resposta não vai ser em centímetros quadrados. Eu calculei o valor de uma das diagonais, por isso que a minha resposta é 3,6 centímetros, ok? Ficou claro, gente?
É bem simples, né? É bem fácil de resolver todos esses exercícios de área. A gente faz essa aplicação da fórmula e no final a gente sempre cai numa equação que a gente já está acostumadíssimo a resolver, né? A gente vem trabalhando com equação aí já vai fazer 2 anos, né? Então é bem simples a resolução, gente. A parte difícil é interpretar a figura, interpretar a questão, interpretar o que está sendo pedido, o que ele está te dando, né? Quais são os dados que ele está te fornecendo. Então, cuidado com tudo isso na hora de fazer os exercícios, vocês precisam de bastante atenção, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios, né? E de revisar todo o conteúdo que vocês têm aí disponíveis para vocês. A gente ainda tem a parte 4 desse conteúdo e eu espero que vocês estejam lá assistindo essa aula, tá certo? Vejo vocês na próxima aula.